Estamos vivendo dias difíceis com o avanço do contágio do coronavírus. A situação é tão crítica que, em alguns estados, 100% dos leitos de UTI estão ocupados. A lista de espera por uma vaga em UTI tem aumentado. Assistimos os deploráveis e inúmeros casos de mortes em Manaus, porque chegou a faltar oxigênio. No entanto, apesar de toda essa situação, tenho ouvido discursos de alguns líderes religiosos, como bispos e padres da Igreja Católica Romana, pastores das diversas denominações religiosas, diga-se de passagem, muitos aliados do governo Bolsonaro, exigindo que os governadores e prefeitos abram os templos religiosos, com o argumento que o serviço religioso é uma atividade essencial. Será que esses líderes religiosos que bradam pela abertura de templos estão mesmo preocupados com a fé dos fiéis ou com a perda dos seus rendimentos financeiros? Será que esses líderes estão dispostos a arcar com as consequências das aglomerações nos templos religiosos? Essas instituições religiosas que lucram milhões por mês e seus líderes, muitos com salários altíssimos, estão dispostos a ajudar financeiramente aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão sem comida, aqueles que passaram a viver nas ruas porque não têm condições de pagar um aluguel? A nossa experiência de fé é sim essencial. No entanto, a vivência da fé cristã e o nosso relacionamento com Deus não se limitam a um templo. Aliás, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Somos santuários de Deus. A família cristã que realmente tem necessidade de cultuar a Deus pode se reunir em sua casa. Era assim o cristianismo no início. Os cristãos se reuniam nas casas para ouvir a palavra de Deus, celebrar a ceia, conforme podemos ler em vários textos bíblicos. Podemos viver novamente essa experiência dos primeiros cristãos. Sua casa pode ser o templo onde você adora, louva e serve ao Senhor. A porta desse templo não está fechada, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23.